Boa tarde, estamos aqui nesse espaço para falar um pouquinho sobre farmacologia do sistema nervoso autônomo. Espero que esse vídeo possa ajudar na compreensão de alguns conceitos importantes nesse assunto. Lembrando que nós vamos revisar muito da fisiologia. Não tem como a gente ver a farmacologia do sistema nervoso autônomo sem falar na fisiologia e alguns aspectos anatômicos. Não esqueçam de fazer um resumo sobre o vídeo, tentar ler o assunto no livro para facilitar a compreensão e para que a gente tenha um encontro presencial mais produtivo na nossa quinta-feira. Nesse slide, a gente consegue perceber claramente que o sistema nervoso ele se subdivide em periférico e central. O central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, não é o nosso objetivo atual, ok? A gente vai olhar hoje para o sistema nervoso periférico, principalmente para o sistema eferente, que pode se subdividir em somático e autônomo. O autônomo, por sua vez, ele representa o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Aqui nós temos a representação do sistema nervoso periférico, somático e autonômico, com as suas respectivas diferenças. O somático é representado por um só neurônio, motoneurônio ou neurônio motor, e este apresenta o corpo celular no sistema nervoso central. O neurotransmissor é a acetilcolina, o receptor-alvo é o nicotínico e o órgão efetor é a musculatura esquelética. Já aqui nós temos o autonômico ou visceral, que tem normalmente dois neurônios, o pré e o pós-sináptico, neurotransmissor podendo ser acetilcolina ou noradrenalina, receptores colinérgicos e adrenérgicos, e os órgãos efetores podem ser musculatura lisa, glândulas, coração. E o autonômico, ele se subdivide em simpático, parasimpático e entérico, e nós vamos dar ênfase ao simpático e ao parasimpático. Inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso somático. Como a gente pode observar aqui, ele é responsável por controlar voluntariamente a musculatura estriada esquelética. Aqui nós temos o axônio de um neurônio motor, as terminações axônicas. Essas terminações axônicas são responsáveis por liberar o neurotransmissor. E aqui embaixo eu tenho o meu músculo estriado esquelético, minha célula muscular. O neurotransmissor ele vai ser liberado para interagir com receptores presentes aqui na membrana do músculo. Aqui eu tenho uma ampliação dessa figura. Se a gente perceber, aqui nós temos a junção neuromuscular ampliada, onde ocorre essa comunicação, essa sinapse. O neurotransmissor aqui liberado, a acetilcolina, esses triangulinhos vermelhos, eles irão atuar aqui em receptores presentes na membrana, que são chamados de receptores nicotínicos da acetilcolina. O receptor nicotínico da acetilcolina, ele é um canal de sódio. E quando a acetilcolina se liga a ele, como a gente pode observar aqui, nós precisamos da ligação de duas moléculas de acetilcolina em cada receptor nicotínico, o sódio passa através do canal e, consequentemente, posteriormente vai promover uma despolarização aqui da membrana. Despolarização essa que se propaga através dos túbulos T, que são invaginações da membrana, como a gente pode observar aqui. E após disso a gente vai ter as celulares combinando com a contração muscular, e isso a gente vai abordar daqui a pouquinho. O sistema nervoso autonômico, por sua vez, ele se subdivide, como a gente viu, em simpático, parasimpático e entérico. Nosso foco é o simpático e o parasimpático. E aqui a gente não controla. Ele é de controle involuntário. A gente não consegue
controlar, por exemplo, os batimentos cardíacos, né? A gente tem aqui um exemplo importante no simpático, que o neurotransmissor vai acelerar os batimentos, enquanto que no parasimpático o neurotransmissor envolvido diminui a frequência cardíaca. Além disso, a gente tem a atuação sobre vários outros órgãos, aqui é uma figura meramente ilustrativa, para vocês perceberem aqui como é que se dá essa ação da informação, mas a gente vai daqui a pouco ver um pouquinho mais detalhado. A via autonômica, diferente do somático, como a gente acabou de ver, que é constituída apenas pelo neurônio motor ou motoneurônio, este se aproximando da junção neuromuscular, formando a sinapse. Aqui na via autonômica nós temos dois neurônios. Nós temos o neurônio pré-ganglionar, como nós podemos observar, nós temos esse neurônio partindo do sistema nervoso central. Esse neurônio pré-ganglionar, ele vai até o gânglio autonômico, onde vai efetuar uma sinapse com o neurônio pós-ganglionar, como a gente percebe aqui. O neurônio pós-ganglionar, por sua vez, vai também mandar um sinal para um tecido-alvo para que uma resposta seja gerada. Então, nós temos dois neurônios, um pré-ganglionar e outro pós-ganglionar. Esses neurônios também podem ser chamados de pré-sinápticos ou pós-sinápticos. Lembrando que essa sinapse aqui, ela acontece graças a um neurotransmissor que está envolvido. E aqui também nós temos uma sinapse química. Não sei se vocês lembram, mas a sinapse química, ela é caracterizada de um neurotransmissor. Aqui, essa sinapse entre o neurônio pré e o neurônio pós, ela sempre vai ser com acetilcolina, um neurotransmissor envolvido. Enquanto aqui, nessa sinapse estabelecida aqui a partir do neurônio pós-ganglionar com tecido-alvo, será ou acetilcolina ou noradrenalina, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí nós temos um questionamento aqui, só para vocês pensarem um pouquinho, quais as ações reguladas pelo sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele regula diversas ações sobre o coração, sobre o intestino, sobre o olho, sobre as glândulas. E com essa aula a gente vai tentar traduzir um pouquinho como é que essas ações são reguladas. Aqui nós temos um esqueminha interessante, simples de entender, mostrando que o sistema nervoso simpático, ele exerce ações relacionadas à luta e fuga, como a gente vê aqui o gatinho querendo lutar e fugir de uma determinada situação, enquanto que o parasimpático está relacionado à saciedade, repouso e digestão. O mais importante é que essas ações, elas acontecem pela presença de um neurotransmissor, que no simpático normalmente é a noradrenalina ou norepinefrina. Noradrenalina e norepinefrina é a mesma coisa. E no parasimpático nós temos o neurotransmissor envolvido, a acetilcolina. Aqui nós temos um esqueminha bastante interessante mostrando a divisão anatômica do sistema nervoso simpático. Não sei se lembram, mas a gente acabou de ver que o sistema nervoso simpático, ele é constituído pelo neurônio pré ou pré-ganglionar e pelo neurônio pós-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar é esse daqui, que está partindo do sistema nervoso central, no caso do simpático, especificamente das regiões torácica e da região lombar. Por isso que eles são chamados de segmentos tóraco-lombar. Esse neurônio pré-ganglionar, ele vem até os gânglios sinápticos, essa região. E nesse gânglio sináptico ele vai encontrar o neurônio pós-sináptico, onde vai fazer a sinapse. Em seguida, o neurônio pós-sináptico, ele caminha em direção ao órgão-alvo, ao efetor. Lembrando que o neurotransmissor, ele está envolvido aqui no sistema nervoso simpático. O neurotransmissor liberado pelo pré-sináptico, como eu falei lá anteriormente, é sempre a acetilcolina. Aqui no simpático, o pós-sináptico vai liberar
normalmente noradrenalina, com algumas exceções que a gente vai falar daqui a pouco. Aqui nós temos a divisão anatômica do sistema nervoso parasimpático. Observem que agora os neurônios pré-sinápticos, eles não estão mais inseridos aqui nas regiões torácica e região lombar. Eles estão agora nas regiões craniana e região sacral. Por esse motivo, os neurônios pré-sinápticos são chamados de crânio sacral. Os neurônios pré-sinápticos, eles também se dirigem aos gânglios sinápticos. Aqui observem que os gânglios, eles não estão organizadinhos, como a gente acabou de ver nos simpáticos, todos de maneira paralela à medula. Eles estão desorganizados, estando distante da medula e próximo do órgão. Ele até pode, em alguns casos, estar no interior do órgão-alvo. Sendo assim, o neurônio pré-sináptico, ele precisa ter um comprimento maior aqui no parasimpático, porque ele precisa chegar até o gânglio para que ocorra a sinapse. Já o neurônio pós-sináptico, no parasimpático, é pequeno. O contrário do que a gente viu no simpático. Nesse slide, nós temos, em resumo, algumas ações desempenhadas pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Normalmente, esses dois sistemas apresentam ações opostas, como, por exemplo, nos olhos, o simpático promove midríase, ou seja, dilatação da pupila, enquanto que o parasimpático promove miose, que é a constricção pupilar. Sobre o coração, o simpático tem um efeito estimulatório, aumenta a frequência cardíaca e contratilidade, enquanto que o parasimpático tem um efeito inibitório. Entretanto, isso é o que acontece na maioria das vezes. Em alguns casos, as ações podem ser semelhantes ou sinérgicas. Sinérgicas é uma ação aditiva, complementar. Como, por exemplo, nós temos as glândulas salivares, que tanto o simpático quanto o parasimpático estimulam. São ações semelhantes. E nós temos ações sobre os órgãos sexuais. O simpático promove a ejaculação, enquanto que o parasimpático promove a ereção. São ações sinérgicas. Em alguns casos, nós temos inervação seletiva, como, por exemplo, no vaso. Uma artéria aqui sendo representada, nós temos ações predominantemente simpáticas, inervação simpática, e a noradrenalina aqui sobre o vaso promove vasoconstricção. Enquanto que na musculatura lisa brônquica, nós temos ações predominantemente parasimpáticas, a acetilcolina promovendo broncoconstricção. Voltando um pouquinho, aqui nós temos agora uma divisão anatômica, um esqueminha que vai esclarecer um pouco o comprimento do neurônio, para que vocês consigam perceber o que a gente discutiu há pouco. Nós vimos, o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central é constituído pelas regiões craniana, torácica, lombar e sacral. No sistema nervoso simpático, os corpos celulares dos meus neurônios estão inseridos nas regiões torácica e lombar, como acabamos de ver. E esse neurônio pré-sináptico, ele precisa chegar até o gânglio sináptico, que está todo organizadinho e paralelo à medula espinhal. Como esses gânglios estão próximos à medula, esse neurônio pré-sináptico ele é pequeno, porque ele só precisa chegar até o gânglio. Aqui, nessa região, acontece a sinapse, com o neurônio pós-sináptico. O neurônio pós-sináptico, por sua vez, tem que ir até o órgão para mandar uma resposta. Desse modo, o neurônio pós-sináptico do simpático é grande. Já no parasimpático, nós vimos que os neurônios pré-sinápticos apresentam seus corpos celulares inseridos nas regiões craniana e região sacral. E nós vimos que os gânglios estão próximos ao órgão-alvo. Portanto, o neurônio pré-sináptico ele tem que ser grande, porque ele tem que alcançar o gânglio sináptico. Por sua vez, o neurônio pós-sináptico é pequeno, porque ele precisa chegar apenas até o órgão-alvo. Como falamos,
Essas sinapses e essa comunicação, ela acontece graças à ação de neurotransmissores que são liberadas por esses neurônios. No sistema nervoso parasimpático, o neurônio pré-sináptico libera acetilcolina, como podemos ver. No simpático, o neurônio pré-sináptico também libera acetilcolina, isso é uma regra. A gente pode generalizar que o neurônio pré-sináptico sempre vai liberar acetilcolina. E essa acetilcolina sempre vai atuar em receptores nicotínicos que estão presentes aqui nos neurônios pós-sinápticos. Esses receptores nicotínicos que estão aqui, a figura não mostra, são canais de sódio. A acetilcolina, ao estimular esse neurônio pós-sináptico aqui, promove a entrada de sódio nesse neurônio. O sódio, por conseguinte, promove uma despolarização e essa despolarização vai fazer com que haja uma excitação desse neurônio pós-sináptico, culminando com a liberação de um outro neurotransmissor aqui. No caso do parasimpático, o neurotransmissor é a acetilcolina. No caso do simpático, o neurotransmissor normalmente é a noradrenalina. Aqui nós temos o sistema eferente somático, que é representado pela junção neuromuscular, que nós vimos há pouco. Aqui a gente já tem um controle voluntário, como vimos, e nós temos apenas um neurônio. É uma característica do eferente somático. Como esse neurônio está partindo do sistema nervoso central, ele vai liberar acetilcolina. E essa acetilcolina atuará em receptores nicotínicos presentes na musculatura esquelética. Então, para ficar fácil da gente fazer uma associação, vamos considerar que os neurônios que partem do sistema nervoso central irão liberar a acetilcolina, nós estamos vendo aqui em todos os casos, e essa acetilcolina vai atuar em receptores nicotínicos presentes ou no neurônio ou no músculo, no caso do sistema eferente somático. Aqui nós temos um resuminho do que a gente acabou de ver. Sistema eferente somático, um neurônio, acetilcolina liberada, vai atuar em receptor nicotínico presente no músculo esquelético. Sistema parasimpático, neurônio pré libera acetilcolina, que atuará em receptores nicotínicos. Neurônio pós libera acetilcolina, que atuará em receptores muscarínicos. No sistema simpático, nervoso simpático, nós temos o neurônio pré liberando acetilcolina, sempre, ok? E essa acetilcolina atuará em receptores nicotínicos presentes aqui nos gânglios. Esse receptor nicotínico ativado promove a excitação desse neurônio pós-sináptico, liberando normalmente noradrenalina. E essa noradrenalina atuará em receptores noradrenérgicos presentes nos órgãos. Aqui no caso, representado o vaso sanguíneo, e a noradrenalina, ao atuar no vaso, normalmente promove vasoconstricção. Como eu disse há pouco, nós temos exceções no simpático. O pré-sináptico liberando acetilcolina e o pós-sináptico liberando também acetilcolina. E essa acetilcolina aqui atuando em receptores muscarínicos. Nesse caso, temos como exemplo as glândulas sudoríparas. Okay? Então, é uma exceção. Aqui é sistema simpático. Outra exceção é na medula suprarrenal, que nós temos apenas um neurônio. Como eu disse, se é um neurônio, vai liberar acetilcolina e esta atuará em receptores nicotínicos presentes aqui na membrana celulares do órgão. Vamos falar um pouquinho agora de uma maneira mais detalhada sobre o sistema nervoso autônomo parasimpático e em seguida sobre o sistema nervoso autônomo simpático. Como eu disse anteriormente, o neurotransmissor do sistema nervoso parasimpático é a acetilcolina. Aqui está a sua estrutura química, não vou me deter a ela, só para vocês visualizarem. A acetilcolina, ela é liberada aqui a partir do axônio, do terminal axônico.
Mas para que ela seja liberada e para que ela atue em receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica, ela precisa ser sintetizada, armazenada, liberada. Após a liberação, terá alguns destinos e, em seguida, a inativação. É o que a gente vai ver agora. Aqui conseguimos perceber a colina, que é o precursor que dará origem à acetilcolina, no meio extracelular. Após a captação pelo transportador de colina, a colina entra no neurônio, na terminação axônica, sofrerá a ação de uma enzima, que é a colina acetiltransferase, como a gente pode observar aqui, e essa colina acetiltransferase doará um grupamento acetil para a colina, transformando-a em acetilcolina. A acetilcolina, por sua vez, será armazenada na vesícula sináptica, após o transporte pelo transportador de acetilcolina. Após um estímulo, ela será liberada por exocitose. A acetilcolina agora está na fenda sináptica, pronta para atuar no tecido pós-sináptico através da sua ligação aos respectivos receptores. O estímulo é dado graças a um potencial de ação que despolariza a membrana. Após a despolarização, abrem-se canais de cálcio, voltagem dependente, e o cálcio entra na terminação axônica. O cálcio, por sua vez, movimenta a vesícula, faz com que ela se funda a membrana da terminação axônica e depois a gente tem a liberação da acetilcolina por exocitose. A acetilcolina foi liberada por exocitose, agora está na fenda sináptica, podendo atuar nos receptores muscarínicos presentes no coração, trato gastrointestinal ou glândulas, ou ainda poderá atuar em receptores nicotínicos presentes em gânglios e na junção neuromuscular. Além disso, a acetilcolina poderá sofrer a ação de uma enzima, que é a acetilcolinesterase, enzima presente na fenda sináptica, sendo convertida em colina e acetato. A colina será novamente transportada para a terminação axônica, onde dá origem a uma nova acetilcolina, e isso acontece em ciclo. Como falamos, a acetilcolina pode atuar em receptores muscarínicos ou nicotínicos. Receptores muscarínicos pode ser M1, que é também chamado de neural, localizado no hipocampo e no córtex. Ele tem a capacidade de promover uma excitação do sistema nervoso central e secreção gástrica. O M2 é um receptor cardíaco, localizado no coração. Ele gera efeitos cronotrópicos, ou seja, cronotropismo está relacionado à frequência cardíaca, e inotrópico negativo. Quando eu falo em cronotrópico e inotrópico negativo, quer dizer que eu vou diminuir a frequência e vou diminuir a contratilidade do coração. Nós temos também os receptores M3, que são chamados de glandular músculo liso. Esses receptores são responsáveis pelo aumento da secreção de glândulas, além de contração da musculatura lisa. Nós temos ainda os receptores M4 e M5, estando localizados no cérebro, sendo o M4 inibitório e o M5 estimulatório. Em resumo, nós temos os receptores M1, M3 e M5 com ações estimulatórias. Todos eles são receptores acoplados à proteína GQ. Após a ligação ao receptor, ativa a proteína GQ, consequentemente ativa a enzima fosfolipase C, formando trifosfato de inositol e diacilglicerol. Já os receptores M2 e M4, eles são receptores inibitórios, estão acoplados à proteína GI, e a sua ativação inibirá então a atinilato ciclase e vai inibir a formação de AMP cíclico. Além disso, esses receptores estão associados à ativação de canais de potássio. Nós temos ainda os receptores nicotínicos, que são canais de sódio. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses tipos de receptores. Nós temos aqui o receptor M1.
O receptor M1 pode ser encontrado no sistema nervoso central e nas células parietais, células do estômago. Após a ativação do receptor M1, será ativada a proteína G, nesse caso a proteína GQ. Depois da sua ativação, essa proteína G ativará a enzima fosfolipase C e esta, por sua vez, formará o diacilglicerol e o trifosfato de inositol. O trifosfato de inositol, como vimos na aula passada, aumenta a concentração de cálcio intracelular e promove a excitação do sistema nervoso central ou vai estimular a secreção de ácido clorídrico, HCl, a partir das células parietais. Os receptores M2, por sua vez, eles são encontrados no coração. Eles estão acoplados a uma proteína GI e a sua ativação inibe a enzima adenilato ciclase, inibindo a formação de ANP cíclico. Consequentemente, eu vou ter inibição cardíaca. Além disso, a proteína GI, ela também poderá ativar canais de potássio, o que contribuirá para a hiperpolarização do tecido, da membrana da célula, promovendo inibição. Os receptores M3 podem ser encontrados em glândulas e músculo liso, estando, assim como o M1, acoplados à proteína GQ, e quando estimulados, quando ativados, também promove a ativação da fosfolipase C, formando IP3 e DAG. O IP3 aumenta o cálcio intracelular, gerando os efeitos ou secreção glandular ou contração da musculatura lisa. Os receptores nicotínicos, nós vimos duas localizações importantes, junção neuromuscular e gânglios. Esse receptor é um canal de sódio. Após a ligação da acetilcolina, o sódio entrará dentro da célula. O sódio entrando, nós teremos uma despolarização e teremos como consequência uma excitação neuronal e contração da musculatura esquelética. Percebemos aqui que algumas drogas podem interferir com a síntese da acetilcolina, seja inibição da colina para dentro da terminação nervosa, pelo hemicolíneo, seja impedindo que a acetilcolina formada seja armazenada no interior da vesícula. Uma substância que faz isso é o ovesamicol, por inibir o transporte de acetilcolina. E temos ainda outra substância que inibe a liberação da acetilcolina por exocitose, como a toxina botulínica. Mesmo princípio de ação do Botox, que impede com que a acetilcolina seja liberada e, consequentemente, promove paralisia neuromuscular. Nós vamos entrar na parte de medicamento que vão interferir com as ações da acetilcolina. Essas substâncias poderão ser agonistas, antagonistas ou anticolinesterásicos. Os colinérgicos podem ser direto e indireto. Os indiretos são aqueles que atuam inibindo a ação da acolinesterase, inibindo consequentemente a degradação da acetilcolina. Podem ser também chamados de anticolinesterásicos. Esses agonistas, eles mimetizam, ou seja, eles potencializam as ações da acetilcolina, podendo também ser chamados de parasimpático-miméticos. Os anticolinérgicos são os antagonistas e eles antagonizam as ações da acetilcolina. Nós temos ainda, como substâncias colinérgicas, os bloqueadores neuromuscular. Esse será o assunto do fórum que vocês terão que postar, publicar. No fórum eu darei as instruções do que vocês deverão fazer. Como vimos, a acetilcolina, ela atua em receptores presentes aqui nos órgãos do tecido pós-sinápticos e nós podemos ter substâncias medicamentosas que podem interferir nessa atuação, como agonistas ou antagonistas muscarínicos. Assim como também nós podemos ter agonistas ou antagonistas de receptores nicotínicos. Além disso, nós vimos que a acetilcolina, após exercer sua ação, é degradada pela acetilcolinesterase e suas ações terminam. Se nós bloquearmos a ação dessa enzima,
nós não vamos ter término da ação da acetilcolina. Isso é o anticolinesterásico. Isso seria uma substância colinérgica de ação indireta. Um anticolinesterásico inibe a ação da acetilcolina e os níveis de acetilcolina se mantêm. Os colinérgicos diretos se dividem em ésteres da colina e alcaloides. Os ésteres da colina são acetilcolina, betanecol e carbacol. Os alcaloides nós temos a muscarina e a pilocarpina. Aqui agora nós temos algumas ações reguladas pelo sistema nervoso parasimpático, como por exemplo, a acetilcolina poderá atuar em receptores M3, a gente viu que está presente na musculatura, e isso geraria uma contração pupilar, gerando miose. Além disso, nós temos a contração da musculatura ciliar, aqui também sendo realizada. No coração, a acetilcolina atuará em receptores M2, diminuindo a frequência cardíaca e diminuindo a contratilidade cardíaca. Nos receptores presentes na musculatura lisa brônquica, que são os receptores M3, nós teremos uma broncoconstricção. Já no trato gastrointestinal, na musculatura lisa, nós também temos receptores M3 e a sua estimulação promove o aumento da motilidade gastrointestinal. Aqui nós temos secreções de glândulas e a acetilcolina, por atuar também em receptores M3, aumenta a secreção lacrimal, salivar. Enquanto que a sua atuação sobre receptores M1, presentes lá nas células parietais, aumenta as secreções gástricas. Esse slide, pessoal, vocês devem fazer uma correlação com o que a gente viu quando estava explicando a atuação de cada receptor. Então, a gente viu a acetilcolina atuando em M1, atuando em M2 e atuando em M3. Consequentemente, essas ações acontecem. Clinicamente, os agonistas, eles são utilizados para o tratamento do glaucoma, como a pilocarpina, tem uma ação de diminuir a pressão intraocular, e no esvaziamento vesical nós temos a utilização do betanecol. O esvaziamento vesical seria esvaziamento da bexiga, em casos de retenção urinária. Na bexiga nós temos receptores M3, e a acetilcolina, quando atua em receptores M3 acoplados à proteína GQ, promoverá a contração dessa musculatura lisa com consequente micção clínica. De anticolinérgicos, nós ressaltamos atropina, iosina, escopolamina, ipratrópio, pirenzepina, tropicamida, ciclopentolato e biperideno. Esses são os mais importantes, mas existem ainda aqueles que são mais prováveis, digamos assim, que seria a atropina, escopolamina e ipratrópio. Ele se liga no receptor e impede que a acetilcolina se ligue. Então, nós não vamos ter aqueles efeitos que seriam mediados pela acetilcolina normalmente. Então, no coração, nós teríamos taquicardia, devido a bloqueio de receptores M2. No intestino e na bexiga e nos brônquios, na musculatura lisa de maneira geral, nós teríamos um relaxamento muscular devido ao bloqueio de receptores M3. Em relação à secreção de glândulas, nós também teríamos a inibição da secreção glandular devido ao bloqueio de receptores M3 e receptores M1. Com base nisso, depois nós vamos ver quais são as suas utilizações clínicas. Mas nós temos ainda aqui sobre o olho, devido ao bloqueio de receptores muscarínicos presentes nessa região, nós iríamos ter dilatação pupilar, amidríase e relaxamento do músculo ciliar, podendo este gerar um aumento da pressão intraocular e até mesmo o glaucoma. Em relação ao nervoso central, nós poderíamos ter efeitos excitatórios,
ou depressores. Como vimos, nós temos receptores no cérebro que são inibitórios e outro estimulatório. Dependendo do receptor que estivesse sendo bloqueado, nós teríamos efeitos diferentes. Quanto aos usos clínicos, nós temos no coração, poderia ser utilizada a atropina em pacientes bradicárdicos, com bradicardia. Nós teríamos a utilização oftálmica para dilatar a pupila, muito realizada na realização de exames oftalmológicos. Tropicamida e ciclopentolato são bastante utilizados com essa finalidade. Em relação a distúrbios neurológicos, nós poderíamos ter a iosina, utilizado para tratar a cinetose, que é aquele famoso enjoo do viajante. E nós teríamos erideno também para diminuir o parkinsonismo, que são sintomas vinculados ao mal de Parkinson. Poderíamos ter também o ipratrópio, bastante utilizado no tratamento da asma. Como vimos, a acetilcolina ela promove broncoconstricção, atuando em receptores M3. Se esse receptor for bloqueado pelo ipratrópio, nós não teríamos esse efeito broncoconstrictor da acetilcolina. O ipratrópio ele é mais conhecido pelo seu nome comercial, Atrovent. Quanto ao trato gastrointestinal, nós temos ações importantes, como a ação do famoso Buscopan, que é a mesma escopolamina, que promove uma ação antiespasmódica, seria a diminuição dos espasmos, da contração da musculatura lisa intestinal. Como vimos, a ação promove aumento dessa motilidade gastrointestinal. Se nós bloquearmos esse receptor com o Buscopan ou com a escopolamina, esses espasmos irão diminuir. Nós vimos também que a acetilcolina e receptores M1 estimulam a secreção gástrica. Se esse receptor for bloqueado pela pirenzepina, a secreção de ácido clorídrico diminuirá. Como todos os medicamentos, esses que a gente acabou de falar, os antagonistas têm bastante efeito colateral. Como, por exemplo, inibição das secreções, tanto salivares quanto sudoríparas. Nós podemos ter também taquicardia, midríase, que é a dilatação da pupila. Sistema nervoso central, nós podemos ter efeitos excitatórios ou depressores, que também são efeitos colaterais. Outro efeito importante é a constipação, devido à diminuição da motilidade do trato gastrointestinal, e nós podemos ter também retenção urinária devido à diminuição da contratilidade vesical. Nós temos ainda, lembram dos colinérgicos indiretos? Eles atuam bloqueando a enzima acetilcolinesterase e, consequentemente, diminuindo a degradação da acetilcolina. Essas substâncias poderão ter ação curta, devido a uma ligação fraca, reversível com a acetilcolinesterase. Essa substância seria o hidrofônio. Nós podemos ter compostos de ação intermediária, que se liga de uma maneira um pouco mais estável com a acetilcolinesterase. É constituída por grupamentos carbamil, substâncias conhecidas neostigmina, piridostigmina, fisostigmina e rivastigmina. E nós temos substâncias de ação longa ou irreversível, que são constituídas por substâncias onde tem na sua formulação fósforo. A ligação é irreversível. Aqui nós temos substâncias organofosforadas, muito conhecidas e presentes em inseticidas. E nós temos também o ecotiopato. Os anticolinesterásicos apresentam alguns usos terapêuticos importantes, como, por exemplo, miastenia gravis. A miastenia gravis é uma doença que está associada à destruição de receptores nicotínicos na junção neuromuscular. Consequentemente, o paciente ele tem uma paralisia da musculatura. Uma das formas da gente melhorar o quadro desse paciente é bloquear a degradação da acetilcolina, deixando-a mais disponível na fenda sináptica para ela poder estimular os receptores ainda presentes. Neostigmina e piridostigmina são utilizadas com essa finalidade. Nós temos também um uso bastante interessante no ilho paralítico
que é no caso de pacientes que têm constipação, ok? Aqui nós temos o ilho e o paciente tem essa região com deficiência de contratilidade, devido a um pouco estímulo. Se eu inibir a degradação da acetilcolina, eu aumento a contratilidade, consequentemente, a motilidade gastrointestinal. Já eu tenho também pacientes que têm a bexiga neurogênica e, consequentemente, retenção urinária. Se eu aumentar a disponibilidade de acetilcolina, devido ao bloqueio da acetilcolinesterase, esse paciente melhorará da retenção urinária. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso autônomo simpático. Relembrando um pouquinho, a divisão anatômica, o sistema nervoso autônomo simpático é constituído também por um neurônio pré e um neurônio pós. O neurônio pré libera acetilcolina e o neurônio pós normalmente libera noradrenalina para atuar nos seus respectivos órgãos-alvo. Nós precisamos entender rapidamente como é a neurotransmissão noradrenérgica. Para a noradrenalina ser sintetizada, eu preciso da captação de um precursor, que é a tirosina, por um transportador. A tirosina entrará na terminação axônica, sendo convertida em dopamina por reações enzimáticas. A dopamina é transportada para a vesícula de armazenamento por um transportador e dentro da vesícula a dopamina dará origem à noradrenalina através de algumas enzimas específicas que participam desse processo. Essa dopamina, ela também poderá sofrer a ação de uma enzima, como por exemplo a MAO, sendo degradada. A noradrenalina, por sua vez, após o estímulo, poderá ser liberada por exocitose para atuar no sentido pós-sináptico. Se eu tiver um potencial de ação, eu vou ter a abertura de canal de cálcio, o cálcio vai entrar, a vesícula vai se deslocar e a noradrenalina será liberada na fenda sináptica para atuar no tecido pós-sináptico. Aqui nós temos a noradrenalina já na fenda sináptica. A noradrenalina na fenda sináptica poderá atuar em receptores pós-sinápticos, que poderão ser os receptores alfa adrenérgicos ou receptores beta adrenérgicos. Além disso, nós temos também receptores noradrenérgicos presentes aqui no neurônio pré-sináptico, que seria o receptor alfa 2. Depois de captada, sofre a ação da tirosina hidroxilase, forma a dopa. A dopa sofre a ação de uma outra enzima, que é a dopa descarboxilase, e esta formará a dopamina. A dopamina é formada fora da vesícula, e dentro da vesícula, a dopamina sofre a ação da dopamina beta-hidroxilase, sendo convertida em noradrenalina. A noradrenalina, por sua vez, atuará em glândulas suprarrenais, sofrerá a atuação da enzima N-metiltransferase, fenolamina, e lá na glândula ela será convertida em adrenalina. Só para que a gente não confunda, para que vocês não confundam, noradrenalina é um neurotransmissor e a adrenalina é um hormônio. Adrenalina é a mesma coisa de epinefrina e noradrenalina é a mesma coisa de epinefrina. Essa primeira etapa de conversão da tirosina em dopa é a etapa limitante da velocidade da síntese de noradrenalina. A gente viu que a noradrenalina, depois de liberada, poderá atuar em receptores alfa ou receptores beta. Receptores alfa podem se subdividir ainda em alguns subtipos, como alfa 1 e alfa 2.
alfa 1 tem ainda outros subtipos e os alfa 2 também. Já os receptores beta atuam em receptores beta 1, beta 2 ou beta 3. Os receptores alfa 1, presentes aqui na membrana, como podemos ver, estão acoplados à proteína GQ. E a ligação da noradrenalina a ele ativa a proteína GQ, ativa a fosfolipase C, que formará DAG e IP3. Como vimos, o IP3 aumenta a concentração de cálcio, promovendo um estímulo. Os receptores alfa 2, por sua vez, são acoplados à proteína GI. Consequentemente, nós vamos ter inibição da adenilato ciclase e diminuição dos níveis de AMP cíclico. Já os receptores beta 1, beta 2 e beta 3 são acoplados à proteína GS e a ligação da noradrenalina a esse receptor ativa a adenilato ciclase, com consequente ativação do AMP cíclico e aumento da concentração de cálcio intracelular. Aqui nós temos o receptor alfa 1. Estão bastante presentes nos vasos sanguíneos. Aqui nós temos o receptor acoplado à proteína GQ, como a gente pode ver aqui. Após a noradrenalina se ligar, a proteína G vai ser ativada. Aqui já temos a proteína G ativada, após a separação das subunidades alfa-GTP da subunidade beta-gama. A proteína G ativada ativa a enzima fosfolipase C, como a gente também já estudou na aula de proteína G, e a ativação da fosfolipase C gera IP3 e DAG. O DAG ativa uma outra proteína, que é a proteína quinase C, que vai fosforilar resíduos de aminoácidos em proteínas, gerando efeitos celulares. O IP3 faz com que o cálcio que estava armazenado no retículo sarcoplasmático seja liberado no citoplasma, e o cálcio também contribui para o efeito. No caso do vaso, gerará a contração do músculo liso vascular. Aqui nesse caso, nós temos representando o receptor alfa 2, que é um receptor pré-sináptico. Esse receptor é um receptor inibitório, acoplado à proteína GI. Quando a noradrenalina se liga, ele vai ativar a proteína GI. Esta, por sua vez ativada, inibirá a formação de AMP cíclico. Consequentemente, se eu não vou ter mais AMP cíclico, o canal de cálcio não abre mais, o cálcio não entra mais na terminação axônica e a vesícula que tinha noradrenalina não será mais liberada. Por isso que a gente diz que esse receptor é um receptor inibitório e ele diminui a liberação de noradrenalina. É o que a gente chama de mecanismo de feedback negativo, onde a própria noradrenalina faz com que os seus níveis sejam diminuídos. Aqui nós temos mostrando o receptor beta 1, que é um receptor localizado no coração. Como a gente pode observar aqui, a noradrenalina se ligou, ativou a proteína G, nesse caso a proteína GS. Com a ativação da proteína GS, a gente viu que tem a ativação da adenilato ciclase, formação de AMP cíclico, a adenilato ciclase ativa a formação do AMP cíclico, o aumento da concentração de AMP cíclico celular aumenta consequentemente a ativação de uma proteína quinase A e aumenta os níveis de cálcio dentro da célula, isso gera efeitos positivos sobre o coração. Tanto a gente tem um aumento da frequência cardíaca, que é um efeito cronotrópico positivo, quanto aumento da contratilidade cardíaca, que é um efeito inotrópico positivo. Aqui nós temos o receptor beta 2, está localizado no músculo liso brônquio, como a gente pode observar aqui. O agonista beta 2, ao se ligar nesse receptor, ele vai ativar a proteína GS. Ativando a proteína GS, a gente tem formação de AMP cíclico. O AMP cíclico, por sua vez, aumenta a ativação da proteína quinase A, e isso faz com que haja ativação dos canais de potássio, mediado por cálcio, diminuição da atividade da fosfolipase C
consequentemente diminui os níveis de cálcio intracelular, aumenta a troca sódio-cálcio, aumenta sódio, cálcio ATPase, é o papel da bomba de sódio e cálcio, e inibe a fosforilação de proteínas contráteis. Com isso, a gente vai ter um relaxamento da musculatura lisa brônquica devido à ativação de receptores beta-2 adrenérgicos. O AMP cíclico, ele sofre a ação de uma enzima, que é a fosfodiesterase, sendo inativado. Existem substâncias que podem, por sua vez, inibir o papel da fosfodiesterase, fazendo com que o AMP cíclico fique mais tempo no meio, gerando maiores efeitos e, consequentemente, um maior relaxamento do músculo liso brônquio. Eu tenho ainda substâncias que interferem na neurotransmissão enérgica. A gente viu que a tirosina dava origem à DOPA, por ação da tirosina hidroxilase. Se eu inibir a tirosina hidroxilase pela alfa-metiltirosina, a DOPA não é formada. Posteriormente, a gente viu que a DOPA dava origem à dopamina, pela carbidopa. Existem substâncias medicamentosas que são capazes de inibir a DOPA descarboxilase. A metildopa, por sua vez, é um medicamento que vai dar origem à alfa-metilnoradrenalina, que funciona como falso neurotransmissor. E este, depois que formado, atua naquele receptorzinho alfa-2, que é um receptor inibitório, fazendo com que haja uma diminuição da liberação de noradrenalina. Então, só para a gente relembrar que havia a tirosina e a DOPA, por ação da tirosina hidroxilase, podendo esta ser inibida pela alfa-metiltirosina. Nós temos a DOPA dando origem à dopamina pela DOPA descarboxilase, podendo esta enzima ser inibida pela carbidopa. A gente tem agora aqui a metildopa, atuando nesse receptor alfa-2 adrenérgico. Quando ele é ativado, a noradrenalina deixa de ser liberada. Isto é interessante em casos de pacientes hipertensos. A gente sabe que a noradrenalina aumenta a pressão arterial. Se a gente diminuir a liberação da mesma, a pressão arterial irá reduzir, sendo esse fármaco bastante utilizado no tratamento de hipertensão em gestantes. A gente pode ter ainda medicamentos como a reserpina, hoje em dia não mais utilizado, apenas experimentalmente, que impede que a noradrenalina seja nada em vesículas sinápticas, e nós temos a guanetidina, que impede a liberação da noradrenalina por exocitose, mas também não tem mais aplicação clínica. Aqui nós temos substâncias de ação indireta, são chamadas de simpaticomiméticas porque mimetizam, potencializam as ações do simpático, só que de maneira indireta. A gente viu anteriormente que para o neurotransmissor ser liberado da vesícula, eu preciso que haja a despolarização e a despolarização resultaria na entrada de cálcio na terminação nervosa, fazendo com que a vesícula se movimentasse, se fundisse à membrana. Essas substâncias, anfetamina, metilfenidato e tiramina, elas não precisam da despolarização. Elas fazem com que a vesícula libere seu conteúdo na ausência da despolarização. Por isso que é indireto. Elas vão ser transportadas por essa moléculazinha transportadora, chamada de captação 1, para dentro da terminação nervosa. Na terminação nervosa, ela entra na vesícula. Quando ela entra, a noradrenalina sai. E a noradrenalina acaba extravasando pela molécula transportadora na fenda sináptica. Essas substâncias, elas promovem vários efeitos, como broncodilatação, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, inibe a motilidade do trato gastrointestinal. E existem várias substâncias anorexígenas, né, que são utilizadas para perda de peso, que foram utilizadas durante bastante tempo através desse mecanismo. Depois que a noradrenalina exerce suas ações, elas também
elas precisam deixar de atuar. E aí nós temos duas formas de fazer com que essa noradrenalina diminua suas ações, seja através de transporte das captações ou seja através de ação enzimática. Através do transporte, nós temos aqui a captação 1, que é a mais importante, é uma molécula transportadora presente aqui no neurônio, que vai pegar essa noradrenalina que está aqui e vai transportar de volta para a terminação. Desse modo, a noradrenalina diminui suas ações. Essa é a forma mais importante de captar a noradrenalina. A noradrenalina, depois de captada, ela tem dois possíveis destinos. Ou sofre a ação da MAL, uma importante enzima intracelular, que vai transformar a noradrenalina em metabólitos, ou ainda poderá ser reaproveitada, novamente ser armazenada em vesícula para uma posterior liberação. A captação 1, que tem uma alta afinidade pela noradrenalina e é a mais importante, nós temos a captação 2, que está aqui na célula pós-sináptica. Esta já tem baixa afinidade pela noradrenalina. Nós temos medicamentos que inibem a captação 1, como, por exemplo, antidepressivos. E ao inibir a captação 1, a noradrenalina acaba ficando em maior concentração aqui na fenda sináptica, compensando a deficiência desse neurotransmissor, que é comum em casos de depressão. Além das captações, nós temos degradação metabólica. Essas figurinhas, elas mostram as vias de degradação. Eu não vou me deter tanto a esses fatos. Eu quero que vocês observem apenas que existem duas enzimas, a CONT e a MAL. A CONT, ela pode tanto degradar esses neurotransmissores e a MAL também. A mais importante é a MAL, tá aqui ela. Só para vocês visualizarem, pessoal, a MAL ela está dentro aqui da terminação nervosa. E ela degrada o neurotransmissor, a noradrenalina, depois que ela é captada pela captação 1. Já a CONT, ela pode estar na terminação nervosa, não representado na figura, e pode estar também aqui na fenda. Ela tem uma menor afinidade, tem uma menor ação do que a MAL, sendo a MAL mais importante no processo de degradação. Existem medicamentos que podem inibir a MAL. Se eu inibir a MAL, consequentemente a noradrenalina não é degradada, ficando em maior concentração, podendo ser mais reaproveitada, rearmazenada na vesícula, também sendo substâncias interessantes aí no tratamento da depressão. Agora nós vamos falar dos fármacos adrenérgicos. Então, tudo isso que a gente viu até agora foi fisiologia. Agora que vai entrar a parte de farmacologia. Mas não seria possível a gente entender a parte farmacológica sem relembrar a parte da fisiologia. Adrenérgicos que podem ter ação direta, seletivos ou não seletivos, ação mista ou ação indireta. Os de ação mista são aqueles que podem ter tanto a ação direta quanto a ação indireta. Exemplos de agonistas de receptores alfa-1 seletivos, que são receptores acoplados à proteína GQ, nós temos a fenilefrina e a oximetazolina, que são utilizados como descongestionante nasal devido à sua ação vasoconstrictora. Aqui nós temos a clonidina e alfa-metilnoradrenalina, que é a metildopa. A metildopa, como vimos, ativa o receptor alfa-2, impedindo que a noradrenalina seja liberada, muito utilizada em hipertensas, em mulheres gestantes e hipertensas. No caso, o receptor alfa-2, relembrando, é um receptor inibitório. Aqui nós temos salbutamol, fenoterol, terbutalina e salmeterol. Essas substâncias são agonistas de receptores beta-2, presentes lá na musculatura lisa brônquica. A ativação desse receptor ativa a proteína GS
e promove uma broncodilatação, relaxamento dessa musculatura. Esses medicamentos, eles não são seletivos, ou a sua seletividade é dosente. Quanto maior a dose, menos específicos. E em altas doses, essas substâncias acabam atuando em outros receptores, como por exemplo o beta-1, que está no coração. Então, além de eu atuar no músculo liso brônquico, nós temos aqui as suas indicações para o tratamento da asma, promovendo a dilatação, ele atuaria nos receptores beta-1, lá no coração, aumentando a frequência cardíaca, a contratilidade cardíaca. Seria um efeito adverso. É por isso que o Berotec, o fenoterol, mesmo o fenoterol, né, promove bastante tremor e palpitações e taquicardia em pacientes que fazem a sua utilização. Aqui nós temos anfetamina, inibidores da MAO e antidepressivos tricíclicos, que são os agonistas de ação indireta. As anfetaminas foram utilizadas muito tempo para o tratamento da obesidade. Elas induziam a liberação de noradrenalina na ausência da despolarização. Fazia com que muita noradrenalina fosse liberada. A pessoa acabava tendo uma estimulação excessiva do sistema nervoso central, tremores, palpitação e também perdia peso. Hoje em dia, devido aos efeitos colaterais, essa substância não é mais utilizada no comércio legal. Nós temos ainda inibidores da MAO, a moclobemida, que como a gente pode observar, que inibe a enzima de degradação, fazendo com que o neurotransmissor não seja degradado. E nós temos aqui antidepressivos tricíclicos, como o triptanol, que é a amitriptilina, que inibe aquela molécula de captação 1, inibe o transporte da noradrenalina de volta para a terminação nervosa. Agora nós temos aqui os antagonistas de receptores adrenérgicos. Nós podemos ter antagonistas de receptores alfa ou dos beta. Os receptores alfa eles podem ser não seletivos ou seletivos, assim como dos betas podem também serem não seletivos ou seletivos, como a gente vai ver agora. Pessoal, aqui nós temos vários representantes, vários exemplos de cada classe, assim como a gente viu anteriormente. Mas não precisa vocês endoidarem, enlouquecerem, tentando decorar tudo não, ok? Os que são mais prováveis de serem cobrados são os que a gente está dando uma ênfase maior durante a apresentação. Aqui nós temos prazosina, doxazosina, terazosina. Essas substâncias são antagonistas dos receptores alfa-1, que estão lá no vaso. A gente viu que a ativação do alfa-1 promove vasoconstricção. Se o paciente utilizar esses medicamentos, o receptor é bloqueado, a adrenalina não promoverá essa vasoconstricção, como consequência teremos uma vasodilatação, né, sendo muito útil para pacientes hipertensos, esse efeito vasodilatador. Temos que ter cuidado com a possível hipotensão postural comum como efeito colateral em pacientes que fazem a utilização desse medicamento. Aqui nós temos ioimbina e dazoxan, hoje em dia apenas aplicação experimental, e alguns estudos mostram que eles têm utilidade na disfunção erétil. Eles são antagonistas de receptores alfa-2, nós não vamos nos deter a essas substâncias. Aqui nós temos substâncias bastante utilizadas, como o propranolol, nadolol e pindolol. Essas substâncias são antagonistas de receptores beta-1, cardíacos, e beta-2, que estão lá no músculo. São utilizados no tratamento da hipertensão, na angina, no infarto agudo, na insuficiência cardíaca e arritmias cardíacas devido ao bloqueio do seu receptor beta-1. Entretanto, por essa substância não ser seletiva, acaba bloqueando o receptor beta-2 e promovendo efeitos colaterais importantes. Por exemplo, o receptor beta-1, quando sofre a ação da noradrenalina, ele estimula o coração. Se o receptor for bloqueado, por sua vez, a gente não vai ter esse estímulo cardíaco, diminuindo a pressão arterial e trazendo benefícios para os pacientes
hipertensos, por exemplo. Entretanto, esse fármaco também bloqueia o receptor beta 2, promovendo como consequência uma broncoconstricção e um agravamento do quadro asmático, caso o paciente seja asmático. E aí, esses medicamentos não seletivos de receptores beta são contraindicados para esses pacientes asmáticos. Além disso, nós temos uma outra contraindicação importante, que é em pacientes diabéticos, que ao utilizar esses medicamentos, aumentam o risco de apresentarem uma hipoglicemia importante após a realização de uma atividade física. Então, a gente tem que estar bastante atento, principalmente com quem vai trabalhar com pacientes que fazem a utilização desses medicamentos e esses pacientes forem diabéticos, porque ele pode ter uma hipoglicemia importante. Aqui nós temos outros usos clínicos dos antagonistas beta-adrenérgicos, só para nosso conhecimento, o timolol pode ser utilizado no tratamento do glaucoma. Esses medicamentos também podem ser utilizados para o tratamento da ansiedade, porque ele diminui os sintomas periféricos da ansiedade, assim como eles podem ser utilizados também para o tratamento da enxaqueca. Aqui, pessoal, é só uma síntese de tudo que a gente falou sobre a transmissão noradrenérgica, mostrando aqui a síntese, armazenamento, liberação, captação 1, captação 2, receptor alfa 2, receptor alfa, receptor beta, inibidores da MAO e os medicamentos que atuam sobre cada um desses pontos. Então, depois que vocês assistirem ao vídeo, tentem parar um pouquinho nessa figura que fala da transmissão noradrenérgica, para ver se vocês conseguem relembrar todos os pontos e descrever. Caso tenha alguma dúvida e alguma coisa, tentem retornar ao ponto da dúvida para que isso fique claro. Aqui é só uma tabela para quem tiver curiosidade de vocês verem as várias substâncias que são agonistas e são antagonistas de receptores adrenérgicos com sua respectiva atuação sobre os receptores. Os maisinhos mostram a atuação da substância sobre um determinado receptor, enquanto o menos significa que a substância ela não atua naquele receptor. Por exemplo, noradrenalina e adrenalina atuam tanto em receptores alfa quanto em receptores beta. Mas como a gente pode observar aqui, a noradrenalina ela tem mais afinidade pelos receptores alfa do que pelos receptores beta. Enquanto que a adrenalina ela tem mais afinidade pelos receptores beta do que pelo receptor alfa. Já a isoprenalina, ela não tem afinidade pelos receptores alfa e apenas pelos receptores beta. Então, para quem tiver curiosidade, essa tabelinha vai ficar aí como apoio. Aqui nós temos as referências que foram utilizadas para a confecção da aula. É interessante que vocês leiam antes de quinta-feira os capítulos que tratam sobre esse assunto para a gente ter uma discussão bem produtiva. Então, só para a gente finalizar, né, a resposta simpática de lutar e fugir aqui e a parasimpática de repouso e digestão, como a gente viu. Bons estudos a todos e até quinta-feira.